Hello! Boa noite! Bora para mais uma live. Hoje, excepcionalmente essa semana, uma quarta-feira, mas estamos aqui firme e forte e vai ser uma live incrível, trazendo muito conteúdo para auxiliar vocês que está aí sofrendo na pós-separação. Eu já estive aí, eu sei muito bem como é que é. Mas não desista. Pode ser um pouco moroso, mas você vai conseguir, ok? Então, vamos dar mais um tempinho. Vamos aguardar o pessoal entrar, que já são 19h30 em ponto, né? Eu não sou muito pontual, não, mas aqui no Instagram, 19h30, eu já estou aqui online para receber vocês, ok? Então, vou colocar o comentário. Vamos iniciar aqui fixando o comentário para quando vocês estiverem chegando, vocês saberem do que estamos conversando. Isso é muito importante. Fixei comentário. Vamos ver se está tudo certo. Ok. Comentário fixado. E vamos lá. A Mari já entrou. Boa noite, Mari. Fiz uma pequena introdução. Fabrícia. Ai, Fabrícia. Que mundo pequeno. Bom, enquanto vocês estão chegando, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o bate-papo de hoje, que vai ser com a Mariane Oliveira, psicóloga. Gratidão por aceitar esse convite. Já vou aqui aceitar sua entrada. E antes falar que hoje vamos conversar sobre a importância da verbalização no processo da pós-separação, no luto, né, pós-separação. Eu passei por isso, como conto aí constantemente na minha página. É bem complicado e nada mais especial do que trazer uma pessoa especialista nisso, ok? Então não vou demorar muito não, já vou trazer a Mari para a sala para a gente começar com esse bate-papo. Já te aceitando, Mari. E entrando, a Mari já está entrando. Aceitou. Olá! Oi, boa noite. Boa noite, Mari. Tá muito escuro? Eu tô muito escura? Não, tá de boa, tá tranquilo, tô te vendo bem. Tem que ficar melhor? Ah, clareou. Ficou melhor, ficou melhor, ficou melhor. Tem a nossa luz própria, né? Mas ficou melhor. O meu consultório de entre... Consegue me ouvir bem? Ah, legal. Hoje eu preferi fazer sem o fone, porque da última vez foi quase um acidente aqui, porque eu fui puxar o fone, menina, quase foi tudo pro lado. Então, eu preferi começar sem, mas se tiver algum ruído eu coloco, tá bom? Tá bom. Então, o pessoal está entrando, vamos só fazer uma pequena introdução para quem entrou. O comentário não entrou. Ainda bem que eu falei. Acabou não entrando no comentário sobre o assunto. Eu ver se agora vai. Freelance, né? Ao vivo, tudo acontece. Agora foi. Agora foi. Nós vamos falar sobre um assunto muito, muito importante. Então, antes de mais nada, agradecer o seu tempo, Mário. Eu sei que a sua agenda é super apertada, mas você sempre tinha um tempinho para me responder, para a gente formando e deu tudo certo. Dá sim. O tempo é a gente que faz. Às vezes, realmente, às vezes não dá. Mas a gente tem que aprender a administrar bem o tempo, né? É verdade. É uma luta diária, mas nós conseguimos. Nós conseguimos. Sim. Mas, só finalizando, gratidão, né? A agenda é apertada, mas você priorizou.
veio aqui ajudar a minha causa, o meu posicionamento, ajudar a mulherada aí que passa por um perrengue. Eu sei como é que é isso, porque foi um processo bem doloroso. E esse ponto foi um ponto bem crucial. Então, mais uma vez, gratidão, né? Coloquei Eu que agradeço. lá, o pessoal está chegando aí aos poucos, já para saber mais ou menos o que a gente vai conversar. E antes também pedir para quem está entrando aí, gente, é um assunto super legal, vai compartilhando com os amigos, eu acho que eu sempre falo, muitas vezes a gente conhece tem aquele conhecido que está passando por uma situação, o conteúdo que a gente traz aqui é para a vida, né? É focado, mas acaba sendo para a vida, então compartilhe para que esse conteúdo chegue às mulheres que estão precisando e outras também, né? Que passam aí por situações delicadas, ok? Então, Mari, agora se apresente para aqui na nossa live. Eu que agradeço, Jana. Eu demorei, né? Ano passado foi tão conturbado, mas como eu disse, né? Quando você entrou em contato, eu falei, não, eu tenho que dar uma devolutiva, eu tenho que entender como é que funciona. Eu acho que as lives servem para a gente propagar ainda mais bem-estar. Eu acho que a gente tem que pensar sempre em compartilhar o que a gente consegue fazer. Dentro do consultório, dentro da clínica, dentro de cada atuação, você com a sua, eu com a minha. Então, quando a gente tem o interesse de fazer live, é para que aquilo que a gente consegue passar no dia a dia, a gente consiga passar para mais pessoas, que às vezes não têm condições, ainda mais agora, no meio da pandemia, as coisas não estão fáceis. Então, eu uso o Instagram, gostaria de usar mais, mas não para ter mais seguidores, mas para poder falar mais sobre várias coisas que ainda assim, infelizmente, na nossa vida é um tabu. Então, eu sou a Mariane, sou psicóloga, sou formada aqui na Católica de Santos, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, fiz neuropsicologia esses dias e ingressei no mestrado ano passado. E no mestrado eu estou estudando. Eu fico pensando, eu trabalho desde os 15 anos de idade, então eu sempre conciliei faculdade com trabalho. Quando eu só trabalhava, um período da minha vida, eu achava aquilo muito esquisito, e foi quando eu comecei a adoecer também, comecei a entrar num processo mais, um humor mais deprimido, aí eu falei, bom, esse lugar aqui já não é meu, então preciso de mais coisas, de estudar, porque é costume, é hábito, né? Então, e eu estudo muito sobre transtorno mental, porque a minha dissertação de mestrado, a ideia é que a gente consiga criar uma escala que diga para o médico e para o psicólogo se o paciente aderiu ou não ao tratamento medicamentoso. Então, tem tudo a ver com transtorno mental, transtorno de personalidade. Isso que eu faço atualmente, e atuo atualmente na clínica. Estou bem feliz, apesar da pandemia ter sido devastadora para o mundo e também na nossa vida pessoal, mas também eu tive a oportunidade de ingressar para os atendimentos online, que era uma coisa que eu não gostava e que eu era muito resistente. E quando deu a pandemia, eu dei uma surtada e falei, pronto, eu vou viver do que agora, né? Porque não sei se os meus pacientes vão querer, eu não gosto, e aí a gente não teve opção. Eu perdi, acho que 1/3 dos meus pacientes, que eu não gosto, eu não tenho espaço em casa, tem muita gente, mas os que estavam já eram meus pacientes muito antigos, então super se adaptaram ao ponto de não querer nem voltar. Mariane, se tu voltar pro consultório, eu não volto, eu vou continuar online. Aqui de Santos. Então, eu estou atendendo pessoas que estão na Alemanha, em Portugal, em São Paulo, no interior. Então, assim, cresceu. Exato. E aí eu percebi, ressignificou a minha vida profissional em vários aspectos. E aí eu consegui conciliar bastante essa dinâmica, né? De clínica, mestrado e tudo mais. Mas é isso, gente. Então, a gente vai falar de um assunto muito importante hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque esse tipo de assunto, a minha causa, atendo alguns homens, sim, mas 90% das pessoas que eu atendo, 95% são mulheres, ou adolescentes, ou já mais coroa, ou já jovem adulto, ou jovem. Então, eu pego todas as fases. E para mim, é maravilhoso, porque eu sinto que eu estou trabalhando numa causa.
E com os moços e rapazes que eu atendo, isso também é importante porque a gente reforça o quanto eles também vêm procurando ajuda. Então, de certa forma, a gente também trabalha com uma questão de educação, né? Porque Sim. a gente vai falar hoje de um assunto muito delicado, né? Sim. E é isso. Muito, porque já está no sofrimento, você colocou aí, né, o quanto foi... aquele, né, mesmo num momento tão delicado que é a pandemia, a gente tem que colher frutos, né? Sem dúvidas, ressignificou muita coisa. Para minha profissão também, minha especialidade são as terapias manuais, que são as massagens, e aí eu também sempre fui apaixonada pelas terapias energéticas, e aí o que a gente vai fazer? Terapias energéticas, que também funciona super bem online, e é esse o caminho. Focou, não focou? Focou, né? Mundo... Aí a gente acabou afunilando, né? Todo mundo sai ganhando, porque o conhecimento, né, ele traz essa expansão, e é esse o movimento. E é muito legal saber, né? É um desafio, né? Atender de adolescente as pessoas mais velhas, com tantos problemas, principalmente no isolamento. Hoje eu até coloquei no Stories, não sei se você teve a oportunidade de ver, que ontem eu vi num programa quantidade de separação que aconteceu nessa pandemia, né, minha gente? Foi uma loucura. É maior do que o número de casamentos, não é? Ou ainda não passou? Eu não vi estatística, mas na China, logo quando começou... Ultrapassou, né? Já. O que aconteceu na China? Fala pra mim, que eu não sei. Na China, quando começou ano passado a pandemia, no meio do ano, o número de divórcios também triplicou. Na China. Porque a gente não se dá tempo de nem se conhecer, que dirá conhecer o outro. Aí, de repente, a gente confina e pronto, o estrago tá feito. É claro que eu tô falando de uma forma brincalhona, porque como eu tô, eu faço tudo de forma leve. Porque se a gente chorar, eu também. Nada. Também. Eu também. E aí eu coloquei, porque muitas vezes a gente prefere até sofrer calada. E isso não faz bem. E eu até vou começar agora, já te trazendo, contextualizando o nosso tema, trazer para você aqui um questionamento muito importante. Por que a gente tem tanta dificuldade de expor o que a gente está sentindo? Pois é. Antes de tudo, eu quero falar uma frase que eu sempre repito para os meus pacientes, para as minhas pacientes, mulheres principalmente. Quem foi que inventou a história de que se não der certo, casa, separa. Casou, separou. É verdade. Gente, eu não sei se... Como você faz né? Você tem uma sequência, eu não sei se vocês já falaram disso, mas para mim, é uma incógnita. Eu não sei quem inventou essa frase. É difícil terminar namoro. É difícil terminar namoro, é difícil terminar relacionamento quando mora junto, é difícil terminar relacionamento quando mora junto e é casado no civil, é difícil terminar ciclos. Então, é muito difícil terminar. Porque se a gente tem dificuldade de terminar ciclos na vida, se você está num trabalho, você está infeliz e você começa a fazer um processo de finalização, você sofre, imagina quando envolve sentimento ou quando o sentimento já é uma linha tênue, né, entre amor e ódio, né? Às vezes as pessoas continuam se amando, mas existe incompatibilidade. Às vezes as pessoas se amavam e não se amam mais. Então, é uma infinitude, assim, cada caso é um caso. Então, gente, eu vou pedir para perguntar, eu vou pedir para repetir algumas coisas, porque eu não consegui descansar à tarde. E para mim faz diferença isso. Então, repete para mim a pergunta. Eu vou esquecer algumas coisas. E eu falo muito, Jana, vai me cortando, tá? Porque eu viajo, me traz de volta. Não, mas é isso mesmo, por favor. Viajar. A gente traz um tema, mas aqui tá todo mundo adora viajar. E também aproveitar, se tiver questionamentos, vão trazendo, né? Que a gente vai perguntando. Isso. Mas a pergunta que eu trouxe, porque a dificuldade, o que você trouxe é muito importante. Quem inventou? Porque é uma super crença, a gente já falou por aqui. Né? Quem quiser saber um pouco mais de crença, tem umas lives bem legais, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de verbalizar, até de entender o que a gente está sentindo. Então, no processo, a gente tem uma coisa que a gente chama na psicologia, especificamente na terapia cognitivo-comportamental, que se chama psicoeducação, né?
Então, quando o paciente chega no consultório, vou pegar uma faixa etária para ficar mais fácil. Eu gosto de dar exemplo, tá, gente? Eu não, eu acho que é mais didático. Sim. Então, quando você pega uma pessoa que é jovem adulto, que faz de 18, 19, 20, um adulto, 30, 30 e pouco, 40, 50, o que a gente trabalha com essas pessoas? A origem delas. Qual foi o lar que você nasceu? Onde você nasceu? Como que essa família se comunicava? Então, tem duas coisas muito importantes nisso. Nós sermos mulheres, e existe naturalmente um processo para silenciar a mulher. E isso, gente, onde tem evidência disso? A história conta. Eu fui ler, olha só, eu fui fazer um trabalho pro mestrado, aí eu peguei um artigo de feminismo. Falei, bom, já que eu vou falar, vou unir o útil ao agradável. E nesse artigo, era um artigo sobre violência, né? Mas antes disso, eu estava lendo outras coisas, e aí eu fui buscar um pouco o processo histórico da mulher com relação a como que a mulher se desenvolve na sociedade. E se a gente for ver, lá atrás, muito, nos primórdios, as mulheres que começaram a se rebelar, elas foram taxadas como feiticeiras, como bruxas. Então, elas foram perseguidas e mortas. Pega essa ideia. Agora a gente traz para esse momento. Não mudou muito. Hoje a gente é taxada como louca, como descompensada. Se grita é porque é TPM, se chora é porque é sensível. Então, nós o tempo todo temos rótulos. Então, o processo de verbalização, ele vem lá da nossa infância. Quando a gente começa a manifestar inquietação sobre determinados assuntos, é muito importante que esses tutores, que são o pai, a mãe, o avô, a avó, quem fica com a criança, quem cuida, até o professor da escola, a tia, qualquer pessoa que faz parte do universo dessa criança, ela precisa fazer o quê? Estimular com que a criança fale aquilo que ela está sentindo. Só que não é tão bonito assim. O que acontece? Para de chorar. Não precisa chorar. Não é para você ficar triste com seu irmão. Não gosto quando você faz assim porque você deixa a mãe triste. Então, todas essas falas que a gente podia ficar aqui horas falando, que a gente não percebe, de certa forma, vai silenciando a pessoa. Então, ela começa a criar esquemas cognitivos. O que são esquemas cognitivos? A gente começa a criar pensamentos, porque nós criamos os nossos pensamentos. Por isso que a gente faz, na minha abordagem, que é o que eu trabalho, é a terapia cognitivo-comportamental. A gente faz a pessoa refletir para a gente poder mudar o comportamento. Quando a gente muda o comportamento, significa que a gente criou novas conexões neurais. O que significa que a gente está criando novos hábitos. Então, o hábito de falar, para nós, falando especificamente da mulher, é silenciar. Não fala isso pro seu pai, não conta isso na mesa, não fala assim com seu irmão. Você tem que ajudar a mãe, o irmão pode ir para a rua. Então, todo esse processo da mulher colabore muito para, principalmente em relacionamentos, seja eles amorosos ou relacionamento social, muitas e muitas pessoas, elas vêm para terapia para buscar ajuda porque elas não conseguem dizer que não tá legal aquilo, que não gostou daquela fala. Então, aí a gente pode dizer que existem infinitas explicações, porque ou não era ouvida, ou porque falar incomodava, né? Assim, então, quando você fala, por exemplo, se a mãe pede alguma coisa e a filha não faz, ela não consegue administrar isso. Então, às vezes, fica dias sem falar com a filha. Então, o que essa pessoa, que às vezes pode estar na fase da infância ou da adolescência, o que ela entende? Que quando ela fala, ela incomoda. Então, para não incomodar e para não ver uma cara feia e para não chatear o outro, ela guarda. Então, isso, assim, é uma das hipóteses, né? Então, não falar sobre o que a gente sente significa que estamos falhando na fase muito importante, que é na primeira infância e na adolescência, quando a gente não estimula. Então, esse processo, ele vem lá de trás. E a gente começa a fazer esse resgate lá atrás.
como que eu passei por tudo isso, porque às vezes as pessoas estão narrando as suas histórias, e aí eu falo, né, mas escuta, e se alguém te contasse essa história, o que você falaria? Nossa, eu falaria isso, aquilo outro. A gente faz esse processo da pessoa olhar de fora. E aí ela percebe, nossa, isso tudo aconteceu comigo. Então, não falar é estar silenciada. Falando aqui um pouco do nosso processo, porque os homens também têm dificuldade de falar assim, só que por outros motivos. Mas hoje a gente está falando um pouco mais voltado para o nosso público, o que eu acho muito importante, porque os homens que estiverem aqui também vão aprender, e quem não tiver depois vai olhar lá gravado, né? Então, não falar significa que ou eu estou desagradando alguém, ou as pessoas falam muito isso, eu estou com preguiça, eu tenho preguiça de tocar nesse assunto, o que nada mais não quero ficar me sentindo desconfortável, não quero ver cara feia, não quero desagradar alguém. Sim, então, Jana, quando a pessoa... Aí a pessoa já entra no julgamento, e aí que o negócio tá lascado. E é muito importante você trazer isso, porque assim, eu sou mãe, tenho 2 filhas, eu até comentei com a minha cunhada um pouco mais cedo, a gente estava conversando sobre outras questões, mas a gente não nasce com uma bula, né, de como educar os filhos. Não. A gente acaba reportando aquilo que nos foi ensinado. Então, esse conhecimento é muito importante, porque silenciar um filho hoje é causar um problemão lá na frente. Né? Eu mesma, por que eu sofri tanto em não expor o que eu sentia? Porque realmente a gente é ensinada a ficar bem quietinha. E aí entram outros valores, como o orgulho, o ego e tudo mais. Mas isso vai fazer com que a pessoa ela encare um processo de término de ciclo de uma forma muito negativa. Né? Tudo que você falou, eu vejo o lado energético. Por isso que eu acho a minha causa o trabalho integral. Eu trabalho a parte energética e existe a parte da realização, que é muito importante. Então, e eu gosto porque quando os pacientes fazem algo do tipo, libera muita coisa. Sim, muito. Dá um destrave. Nossa, a pessoa sai assim, quando eu faço apometria, a pessoa ela se sente na hora, muitas vezes ela não consegue colocar em palavras. E aí, por exemplo, quando ela é exposta a alguma situação, ou até mesmo numa sessão com a psicóloga, com o terapeuta, né? Enfim, nossa, eu tive uma reação totalmente diferente, porque as pessoas são um pouco céticas ainda, né? A pandemia deu essa abertura para o integrativo, mas ainda as pessoas são um pouco céticas, mas está tudo bem, a gente está no caminho. Mas é o integral que vai... mas se para minha profissão, que né, também não é tão velha, mas também não é tão nova, as pessoas falam, não sou louco, então, né? É verdade. Temos um caminho a percorrer, né? Muito. E há quem fale que nós que trabalhamos com energia somos bruxos e bruxinhas, e tá tudo bem, porque a gente trabalha porque nós somos energia. Mas o foco não é falar da energia, o foco é falar da questão... Mas eu tô adorando. O que eu disse que destrava é que quando os pacientes participam desses processos, eu sinto na sessão que destrava muita coisa, entendeu? Então, é muito terapêutico também. Sim. É claro que é muito importante que não é fazendo lobby não para minha profissão, mas é muito importante que a pessoa tenha um acolhimento, né? Que ela consiga destravar aí e trazer para um grupo, ou né, para que ela consiga ir ressignificando tudo aquilo que ela está liberando. Então é ótimo, eu acho. Né? É integral. Então, não é puxar a sardinha, não. É o trabalho integral que vai fazer a diferença. Eu também super assino embaixo. Sim, exatamente, tem diferença sim, o que é ótimo pro processo terapêutico, né? Então, é muito importante, como você disse, não tem bula, e onde a gente vai conseguir não replicar aquilo que os nossos ancestrais nos ensinaram, porque a gente sempre vai aprendendo conforme as gerações. Então, a minha mãe fazia assim, a minha avó fazia assim, ou a minha tataravó fazia assim, então a gente vai replicando esse conhecimento e que às vezes tem coisas incríveis, que a pessoa se sente mega amada, que é uma família extremamente acolhedora, só que mesmo dentro dessa família acolhedora, também tem uma questão ali, às vezes, que pode ser machista, que pode, de certa forma, menosprezar a existência da mulher de forma muito velada.
Então, eu sempre, quando a gente fala desse assunto, eu falo de garantias de direitos. Então, quando você sabe que você tem direitos, que você pode e deve falar como você se sente diante de alguma situação, ou eu não gosto disso, eu não acho que isso é legal, vamos conversar, vamos chegar num consenso. Ou uma coisa muito importante que fica na minha cabeça quando a gente fala, quando você me convidou, é o quanto a gente pode ser, nós mulheres, invasivas e com comentários que acabam atrapalhando ainda mais essa mulher para falar. Então, coisas do tipo assim, mas não tem volta? Mas o que você vai fazer agora? Nossa, mas caramba, você casou ano passado, mas já. Essas coisas que a gente tem que pensar antes de falar. Porque ninguém sabe o que passa num casamento, numa relação. Então, acho que se tem uma coisa que nós podemos falar hoje, não trabalhe o seu julgamento. Pensa antes de falar. Pergunta como ela está se sentindo. E se ela tiver dificuldade, traz uma experiência sua. Nossa, quando eu terminei uma vez, aconteceu isso, isso. Eu me senti assim, assim. É assim que você se sente? E assim, porque a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente escorrega nesse hábito de culpabilizar a mulher, de responsabilizar a mulher por tudo. Né? Nossa, o que você fez? Nossa, mas ele é o cara. Ele é um cara incrível. Aí você fica, nossa, mas ele é tão bom, ele tem um trabalho tão bom. Por que você vai ter que se separar? Uma paciente me disse que a mãe perguntou, eu não me lembro bem a história, mas ocorre que foi assim. A mãe perguntou para ela assim, por que você vai se separar? Ela fala, porque não tá dando certo. Aí ela falou assim, não, mas vem cá, por que você vai se separar? Ele te bate? Ele te traiu? Ela assim, não para as duas perguntas. Aí ela falou assim, então você não tem que separar. Porque casamento é assim mesmo. É difícil. Só que assim, isso a gente tá falando há 20 anos atrás. Né? Mas não acho que seja tão diferente hoje, dependendo da família que você tá inserido. Não mesmo. Tem então, muito, assim, como que você vai falar? Como que você vai dizer que você está infeliz, que esse relacionamento não está fazendo mais bem nem para você, nem para os seus filhos, que não é mais o que você quer e que tudo bem a gente desistir. Eu falo muito que existe a palavra contrato e que existe a palavra distrato. Então, não podemos esquecer que existe a palavra distrato. Num relacionamento, é importante que a gente saiba que a separação é uma opção. E não aquela coisa, meu Deus, eu não posso nem pensar em me separar dessa pessoa, eu não vou sobreviver, ou N motivos que a gente coloca na nossa cabeça, embutido por essa sociedade que diz que a gente não vai conseguir viver. Você sabe que essa semana... É como se o mundo tivesse acabado, é mais ou menos isso. Exato. No domingo eu estava assistindo aquele filme Mulheres Adoráveis, que o ano passado concorreu ao Oscar. Não sei se vocês já viram ou ouviram. Conta a história de 5 mulheres, que são 4 irmãs, enfim. Ocorre que uma delas era muito bonita e ela queria ser artista. Isso a gente está falando do século XVIII, XIX, não lembro. E ela queria ser artista, só que ela era muito bonita. Então, a tia rica dela levou ela para a Europa, porque essa história se passa nos Estados Unidos. E ela foi fazer um bom casamento e estudar artes. Só que chegou num ponto que o que ela fazia de artes, ela não era a pessoa da arte, ela era uma artista. E ela falou, bom, ela tendo um diálogo com uma pessoa que ela gostava, de forma romântica, né? Ela falou, bom, eu não vou ser artista, eu não vou ser nenhuma sumidade. Qualquer dinheiro que eu tiver vai ser do meu marido. E quando eu tiver filhos, vai ser dos meus filhos. Resumindo, eu nunca vou ser dona de mim. Eu nunca vou ser dona de mim. Eu sempre vou... nunca nada vai ser meu. Então, já que vai ser assim, eu prefiro então ter estabilidade e tal. Então, aquilo me impactou muito, porque é exatamente isso, assim, é uma luta diária. A gente
ter segurança financeira é muito importante para esse processo de separação. Sim. Porque você precisa ter um plano. Porque o que acontece na maior parte do tempo? Teve um caso meu, que uma paciente, a minha primeira paciente adulta, ela veio muito, muito deprimida, muito, assim, entrou em crise mesmo, procrastinou, se prostrou, ela estava bem adoecida, e a gente começou a fazer o trabalho, e porque ela estava extremamente infeliz no casamento, ela queria se separar. Só que ela não tinha repertório, porque era uma família bem opressora também. E o marido também era bem opressor. Ela não tinha voz de jeito nenhum. Olha só, quando ela começou a namorar com ele, na verdade, ela disse que não queria namorar com ele. Ela conseguiu falar, não quero namorar com você, só tô ficando. Ele continuou indo na casa dela e visitá-la como se ele estivesse namorando com ela. E ela não conseguiu dizer não. E continuou. E aí o cara começou a ficar bem sucedido, ela passou no concurso público, e aí eles tiveram 2 filhas. E aí, quando ela veio para o processo terapêutico, ela trouxe isso como memória, né? A gente, olhando para trás, ela falou, mas eu não tinha nem aceitado. Como que eu cheguei nisso? Chegou ao ponto dela não ter, os cartões dela não ficavam com ela. Ela não sabia o que acontecia na conta bancária dela. Ela se invalidou total, né? E isso acontece com muita frequência. Muita frequência. A pessoa... E eu trago aqui muitos relatos, muitos ensinamentos sobre isso, porque muitas vezes a mulher não se dá conta. Precisa de um trauma, de um choque, para que ela tenha aquele start, né? Então... E se a gente pode dar como dica também para ajudar essa mulher a falar, principalmente depois, acolher, né? E trazer, olha, realmente era muito esquisita essa relação. Ou colocar caraminholas mesmo na cabeça, tá tudo bem. Nossa, eu acho muito esquisito o relacionamento de você não ter controle do seu dinheiro, ou você pelo menos não saber. Pô, e se a pessoa ficar desconfortável? Ok, é bom porque significa que tá mexendo, que ela tá pensando. Sim. Que ela vai pensar sobre aquilo. Você não precisa ficar insistindo. Ou acontece muito quando as pessoas reatam o relacionamento, aí aquelas pessoas que estavam do lado, eu não vou falar mais nada, porque tudo que você fala. É porque na realidade a pessoa ali, muitas vezes, ela já está com o dedo apontando, julgando, e não apenas trazendo um ponto de vista. Isso é uma diferença imensa. Eu conversei com isso há um tempo, fiz uma live até sozinha, porque as pessoas confundem muito, né? E aí eu falo, olha, passou por tudo isso e aí voltou, não tem vergonha na cara. Não é bem assim, né? Primeiro que cada um é um, sente de uma forma, isso é uma coisa que tem que deixar tudo muito claro. Nós temos que baixar barreiras e acolher. Se a pessoa teve... É claro que olhar de fora, ver ali talvez até um relacionamento mais abusivo, nos deixa desconfortável, mas é a escolha da pessoa, nós temos que aceitar. E se a pessoa pedir vamos dar um ponto de vista, mas não julgar, porque a pessoa também já está sofrendo. Né? Muitas vezes, a pessoa nem vai ouvir você porque você está muito perto. Então, orienta, olha, é o que eu costumo falar, gente. Muitas vezes a pessoa não quer meter o bedelho, né? Colocar a colher ali no relacionamento. Então, assim, olha, eu assisti uma live, assiste lá, foi tão legal, porque é uma dica tão simples e pode ser o start. Né? Já me chamaram aqui, olha, me indicaram você, olhei, vi uma live sua, me identifiquei, adorei. Então é tão bom, porque a gente tem uma responsabilidade de... a gente não pode nem colocar como responsabilidade, mas a gente tem que ser mais empáticos com as pessoas. Se a gente gosta da pessoa... E ainda trago até um pouco mais profundo, né? E nós, mulheres, a gente tem que se solidarizar. Se você tá vendo, por mais raiva às vezes que você fica, fala, eu não acredito, como que ele conseguiu reverter a situação? Tava tudo certo, porque já aconteceu isso comigo, da pessoa tá quase se separando, pedir ajuda, pedir advogado e tal, e aí de repente a pessoa some e fala, ele reverteu a situação. Mas aí você segue e fala, isso mesmo, amiga, se precisar de alguma coisa eu tô aqui, resolve mesmo com seu marido, mas se você precisar de novo, estamos aí. E assim, gente, não é fácil, né? Então, trazendo o nosso assunto, que é a verbalização, existe uma pessoa que está adoecida.
É. Que é falar não é uma coisa tão simples, existe coisas por trás. Então Não, a gente precisa. ai, desculpa, Maria, eu te Pode falar. interrompi, mas ela Não, trouxe um pode falar. dela. A Camis é a nossa quarta bela, linda, maravilhosa. Inclusive, o episódio dela foi ao ar hoje. Muita gente já deu feedback. E ela tá falando, olha, exatamente, me julgavam até mulher de malandro eu fui chamada. Porque tem isso, né? A pessoa não só Tem julga, isso. também vai lá, Ela oprime. põe rótulo. Exatamente, rotula, é um absurdo, né? Por isso que a gente tem que Exato. cuidar da nossa vida, literalmente, colocar o seu ponto de vista, mas é um processo, né? Eu acho que É todo um mundo que está processo. colhendo esse conhecimento, com certeza vai ficar ali um pouco mais perceptivo a essas questões, porque também Sim, aí começa. não percebe, né? Não percebe. Aí você fala assim. Um caso que ficou muito evidente, eu não vou falar, juro, prometo, só vou citar, é o caso do menino Henry. Sim, sim. Assuntos polêmicos, né? Então, mas assim, cortando para, tem uma paciente que fala isso, eu acho muito engraçado, às vezes, ela cortando para isso, Legal. como que essa mulher foi tratada? Não que ela esteja certa, não que eu concorde, pelo amor de Deus. Não Mas estamos assim, em julgamento, você está certíssima, mas qual é não. a pergunta? Não entendi. Como que a mídia e o próprio delegado do caso coloca essa mãe? Sim, Nossa. ela foi omissa, sim, ela teve problema, só que assim, só quem sabe e passa por violência sabe como que é. É isso mesmo. Então, independente dos motivos pelo qual ela estava com aquele rapaz, independente, ela também era vítima. E sim, ela pode. Aí eu não vou nem entrar no mérito da questão, só queria pegar o exemplo de como. Agora possa ser que ele tenha um transtorno mental, e eu concordo, porque ele tinha um padrão, né? Ele repetiu um padrão. Sim, isso é outro assunto, mas, né? Exatamente. Quando aconteceu, e aí começou a aparecer as pessoas, eu falei, meu, esse cara tem algum transtorno grave mental, né? Ele é doente, sim, ele precisa sair da sociedade porque ele é um perigo mesmo. Mas a mídia colocou como uma pessoa, assim, como a maior responsável era a mãe. Só que vamos lembrar que se ele não fosse espancado pelo padrasto, não estaremos falando disso. É verdade. Entendeu? Então, sim, a mulher tem que proteger, assim como eu tenho uns vizinhos aqui meio conturbados, e toda vez que eu escuto as crianças gritando, eu vou pra janela assim e fico com o telefone na mão. Se eu ver qualquer coisa que esteja absurda, que esteja violando o direito dessas crianças, eu vou pegar o telefone e vou ligar para a polícia. Ponto. É uma decisão que a gente tem que tomar. Então, sim, ela foi errada em vários aspectos, a gente podia passar a noite falando isso. Mas eu só queria chamar a atenção para como a gente não acolhe as mulheres. E não estou especificando essa moça, que ela teria que ser acolhida, não é isso. Mas o quanto nós somos ainda caçada, independente do que a gente faz. Porque quando um homem abandona os filhos, não dá mídia. Agora, quando uma mãe deixa uma criança num saco de lixo, ela é o pior ser do mundo. Então, o que eu quero dizer, gente, se a gente tem uma coisa de falar de silenciar, de não verbalizar, é que o nosso processo é complicado, o nosso processo é doloroso. E sim, às vezes é muito cansativo você ter que ficar explicando o óbvio. Porque é óbvio que a mulher, ela pode ter um surto e ficar louca se ela perceber ou souber que ela foi traída. É lógico, ela está passando por uma situação, ela está no limite. Então, sim, ela pode ter o surto. Só que aí o que acontece é, a gente acaba não responsabilizando a pessoa e a gente acaba culpabilizando a mulher. Ah, mas também, né, ela não fazia outra coisa. Ah, mas também, né, sempre estava trabalhando. Sim. Então, se tem uma coisa que faz... Rotula e ainda tem justificativa para rotular. É um absurdo. É um ponto, e é isso que faz com que as mulheres silenciem ainda mais. E isso vai se tornar uma engrenagem que fica difícil, né? Porque aí a gente chega no nosso êxtase, né? No limite total, e aí realmente os processos de depressão são muito profundos, porque é como a gente falou lá no começo, é uma linha tênue, né? Você tá vindo, de repente você dá aquela baqueada. E é uma coisa que acontece com muita frequência. E dentro desse ponto, eu quero te trazer uma pergunta,
Na verdade, eu comentei com você, vou trazer aqui para quem está assistindo. No meu processo de separação, eu fui até uma terapeuta que era especialista em processos de divórcio, e lá, eu lembro como se fosse ontem, ela falou, bom, todo mundo acha que psicólogo é para maluco e tudo mais, no caso da pós-separação, todo mundo já vem com a intenção, não, ela vai me ajudar a reatar o casamento, mas é muito importante, isso palavras dela, é colocar que eu estou aqui para ajudar vocês a aceitarem também esse momento, porque muitas vezes já não dá mais para voltar, não existe uma conexão. Então. Porque quando chega Desculpa te cortar, Jana, só pra gente. Porque quando chega já para fazer terapia de casal, é porque já era. É muito. Assim, a porcentagem das pessoas que reatam, os casais que reatam depois da terapia de casal é muito baixa. Mas a geralmente eles acabam se separando. Reatar, né? A procura, muitas vezes, é que eles não conseguem se comunicar. E aí procura um terceiro para isso. Eu tô certa nessa relação? Pra resolver. Tá. Isso, é resolver. Isso, né? Na realidade, foi muito importante. Nós fizemos algumas sessões, acho que eu cheguei a comentar com você. Foi o processo inicial, porque a gente não enxerga muita coisa. Aí a pessoa tira a gente daquele quadro, né? A psicóloga tira a gente daquela situação, faz a gente refletir sobre algumas coisas. Por isso, tão importante, né, esse trabalho de psicóloga. E aí vem, junto com essa observação que eu trouxe, esse momento, uma pergunta que veio na caixinha, e eu até falei para ti. Existe o melhor momento para procurar um psicólogo? Assim, quando você está numa situação de um casamento que não está legal, está ali à beira para separar, ou não, você está bem, mas talvez seja interessante a gente começar, né, ir para o psicólogo? Qual é o seu ponto de vista? Eu penso que, assim, qual a diferença entre a gente ter um transtorno mental e a gente não ter um transtorno mental? Quando a gente não tem um transtorno mental, significa que é transtorno mental, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade, isso são transtornos mentais, né? Quando a gente quando a gente está saudável, a nossa saúde mental está ok, significa que a gente está conseguindo lidar com as adversidades da vida, porque teremos sempre. Sim. Então, o termômetro é muito, muito pessoal. Assim, quando você perceber que você não está conseguindo dar mais alternativa para os problemas e está acumulando na caixinha, não existe mais caixinha, a caixinha está tão cheia que você vai, quando eu brinco que colocou na caixinha, não consegui conversar hoje sobre as demandas de casa, o que é coletivo. Aí fui lá, fiz tudo sozinha, porque o que separa as pessoas, Jana, é a falta de responsabilidade, é a responsabilização. Eu até separei o material, mas a gente vai divulgar esse material, que o direito de representação. O que é representação? Eu sou psicóloga, eu sou esposa, eu sou dona de uma cachorra, eu sou filha, eu sou tia. Então, nessas representações se esperam coisas. Por exemplo, eu não posso deixar minha cachorra sem comida, porque eu sou a tutora dela. Então, isso é uma responsabilidade. Eu não posso, se eu decidir estar num relacionamento monogâmico, existe um contrato disso que não precisa ser escrito, mas existe um contrato, então é combinado que não iremos ter outras pessoas fora do casamento. Então, tudo isso nunca é conversado. As pessoas não conseguem falar sobre dinheiro. Não conseguem. Verdade. Né? Você já deve ter abordado isso várias vezes. Então, assim, o momento de procurar um psicólogo é quando a corda está quase arrebentando. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que chegar no fundo do poço, não é isso. Mas, enquanto ela vai levando as camadas, né? Sim. Porque para você poder aceitar, para você poder curar, você precisa aceitar. E aceitar significa olhar para. E olhar para um divórcio é aquilo que eu falei no começo. A gente não quer ter a escolha do divórcio, a gente não quer ter a escolha da separação. Só que a gente tem que lembrar que se separar é uma escolha. É uma escolha.
Se a gente pensa na separação, a gente pensa em como a gente pode reparar para não separar. Então, eu estou em reflexão. Então, quando a gente coloca essa fantasia da Disney na nossa cabeça, que vai ser para sempre e que seremos felizes algum dia e não em vários momentos, e passar junto pelas dificuldades, significa que eu não aceito o que está acontecendo. Então, não vou conseguir. Por isso que a gente fala para as amigas, vai fazer terapia? Não, não quero. Porque ela sabe que se ela for parar para pensar, ela vai ter que tomar uma decisão. Sim. Então, a minha dica é, quando a sua sacola estiver muito pesada, compartilhe isso com alguém. Não necessariamente com um psicólogo, você pode ir num terapeuta, você pode sentar com uma amiga de confiança, pelo amor de Deus, ninguém vai sair contando a vida pelo amor de Deus, porque isso é muito complicado. Porque Sim. segredos é muito complicado, porque tem coisas que acontecem no casamento que são graves e que só cabe ao casal. Tem uma história de paciente que é tipo assim, eu não sei bem ao certo, mas eu vou falar porque eu tô preservando as identidades e tudo mais. Mas assim, o que eu soube, porque a gente ainda não conseguiu falar sobre isso, eu e a mãe dessa pessoa, que a avó se envolveu com o genro. Triste, punk, e existe um segredo por detrás. Pesado. E então, aí eu venho com outra vertente de energia, né? Porque você imagina, já é algo muito fora da casinha, fora do contexto de sociedade, então já existe todo um preconceito. Quebra de ética, né? De moral, né? E aí com isso também vem uma questão, tem a questão também de escolha, que tudo mais cada um escolhe e colhe as consequências, mas também tem o ponto de vista energético, e realmente é como você falou, só cabe às pessoas envolvidas, mas carregar esse peso é punk. E aquela pessoa tem um que sofre um pouco mais, né? Aquele que sofre porque, é como eu costumo falar, né? Um fim é sempre um fim, uma traição é sempre uma traição. O lance é aceitar e seguir, porque não tem como a gente mudar. O que aconteceu aconteceu. E por isso que, assim, o time vai ser quando você falar assim, bom, eu aceito e sem resignação, tá? O conceito de aceitação é exatamente isso que você acabou de falar, não tenho como mudar. Mas eu me comprometo em não fazer mal mais para mim, em não me maltratar mais, então eu vou buscar ajuda. E essa ajuda, inicialmente, eu não estou tirando a credibilidade do psicólogo, não é isso, gente. Mas é que falar é terapêutico. Não significa que vai ter terapia, mas falar para o outro é ouvir. É se ouvir. Quando a gente sofre um acidente ou quando a gente é assaltado, quando a gente conta pela 10ª vez, a gente já tá tirando sarro, a gente já tá fazendo piada, a gente acha que a gente podia fazer 1000 coisas. Mas a primeira vez que você conta pra alguém é com muito choro, é com muito sofrimento, é com muito desespero. Então, o conceito de falar, gente, é terapêutico. É muito mais amplo que né? Exato. Então, assim, só que assim, um amigo, né? Às vezes o terapeuta de práticas integrativas, a manicure, a depiladora, ela vai ouvir com muito apreço, vai segurar na sua mão e falar, vamos, você vai fazer o seu trabalho de conseguir liberar coisas e conseguir fazer essa pessoa se energizar. Me corrija se eu estiver errado, né? Não, tá certo. E aí, depois, já que você fez o experimento e você contou e você conseguiu, então bora fazer isso com um profissional que vai segurar na sua mão também e vai falar assim, vamos juntas, você precisa ressignificar isso. Então, o processo para falar, o processo para procurar ajuda vai depender do quanto você vai conseguir olhar e aceitar aquilo que está acontecendo na sua vida. É o ponto. Não sei se eu respondi. Às vezes eu posso falar demais e não responder. Vocês me falem aí. Não, tá tranquilo. Eu vou trazer um conceito. Eu vou trazer uma questão que a gente até falou um pouquinho, né, da questão da pandemia, mas é um questionamento interessante, porque nós, como seres humanos, eu falo que todo mundo é perfeito, né? Todo mundo fala, ninguém é perfeito. Não, eu falo, cada um é perfeito do seu jeito, porque temos que nos aceitar como somos, né? Porém, nós temos aquela mania de colocar sempre a culpa lá fora, nunca é aqui.
E com esse número imenso de separações acontecendo, quando eu estava assistindo ontem, veio um questionamento, e aí vem e as perguntas que o pessoal faz no vai direct. brotando, né? Vai brotando. E aí tem gente que se separa e coloca a culpa no confinamento. O que você acha disso? O confinamento é a raiz da separação? Então, é a raiz do problema do casal, né? Porque não é o confinamento. É a falta de, né? O quanto talvez essas pessoas estavam se perdendo e a rotina, que era aquilo que a gente falava, o normal, que a gente sabe claramente do jeito que a gente estava vivendo, não era normal, as pessoas as pessoas não se olharem, as pessoas não se perceberem, as pessoas deixarem a rotina realmente tomar conta, ou só se encontrava na hora de fazer o sexo, né, ou na hora de ter que decidir quem vai levar a criança na escola, né, mas no geral não tem convivência. Então, o confinamento, ele só mostrou pra gente, eu li uma poesia daquele rapaz que vai muito na Fátima Bernardes, esqueci o nome dele. Eu sei quem é, mas o nome não vem. Daqui a pouco ele aparece, que é maravilhoso. Ele falou que quem é bom, na página dele estava quem é bom, só a pandemia serviu para mostrar que quem é bom ficou melhor e quem é ruim ficou pior. Então, assim, colocou. Falei, tá aí, é isso. Então, assim, o confinamento, ele só, no meu ponto de vista, olhando para a situação e olhando para as experiências que eu venho tendo ao longo da minha vida, como profissional, ele só serviu para colocar um holofote naquilo que já não estava dando certo. Então, as pessoas tiveram que conviver mais. E conviver, independente da esfera, seja com o seu pai, com a sua mãe, seja em república, seja com amigos, requer habilidade social. E o que é habilidade social? É você conseguir garantir os seus direitos e garantir também o direito do outro e lidar bem com os deveres. Que nem você falou, a gente colocou a culpa na pandemia. O que eu mais vejo no comportamento das pessoas adultas é não se responsabilizar pelas suas atitudes. Verdade. Então, mais uma vez, a pandemia serviu para levar a culpa de pessoas que às vezes não querem se responsabilizar. E um casamento, ele nunca acaba sozinho. Não mesmo. Ai, nossa, o casamento terminou por causa de mim. Não, se existem duas partes nesse casamento, as duas partes foram responsáveis. Então, quando a gente fala isso, quando a pessoa está se separando, a gente não está falando de culpa. A gente está falando de responsabilidade. Mas qual foi a minha responsabilidade? Né? Totalmente. Totalmente. Exato. Então, às vezes a sua responsabilidade foi ter permitido ser silenciada. Sim, porque é uma escolha, né? Tanto é que as rebeldes aí são ditas como, olha ali, ó, a doida, a louca. Não é verdade? São os rótulos. Exato. A Fabrícia Linda trouxe o nome do poeta, o Braulio. O Braulio, isso. Olha lá. Você sabe que a Fabrícia é minha prima, né? Menina, babado. É uma amiga maravilhosa, ó, de infância. Nossa, infância. Ela falou, eu achei a minha amiga. Eu coloquei até bate-palminhas, assim, foi. Ai, gente, como pode, né? É tão bom. A internet tem coisas muito boas. Você nos conectou, falando de casados, né? Que tem contrato, porque muitos casamentos são contratos, né? Eu conheço algumas pessoas que vivem super bem, mas assim, é contrato mesmo. E tá tudo bem, se estão bem, que vivam bem, né? Mas o olhar de fora, não tem como a gente não pensar, né? Porque não tem conexão. Não tem conexão. E quando eu entrei no mundo energético, eu me entendi o quanto é importante a conexão. Porque, na realidade, quando a gente faz votos, né, cartório, casamento e tudo mais, aquilo dali são formalidades que o universo, que a sociedade, né, falou que é o certo e a gente tomou como certo e levou adiante. Né? Se algum grande falar que a partir de hoje não é para fazer mais, o mundo não vai fazer mais. Então, tudo depende de uma escolha da sociedade.
Mas a conexão é muito importante. E trabalhar com a energia é justamente isso. É fazer, o meu trabalho é fazer com que a pessoa se reconecte. Porque a pessoa está totalmente desconectada das escolhas, do que gosta. Muitas vezes eu Das pergunto assim, decisões, né? exato, eu pergunto qual é o sentimento que te domina, a pessoa, o que que eu estou sentindo? A pessoa nem sabe o que está sentindo, Não não sabe a sabe, não cor, sabe. não sabe É a cor. triste ou alegre? Só existe isso. Eu tô triste, eu tô alegre. Eu falei muito isso no começo da pandemia. Vem cá, a gente não pode dizer que esse sentimento é tédio? Aí a pessoa, nossa, nunca parei pra pensar nisso. Falei, pois é, a gente tá em casa, a gente não pode sair, você já terminou o seu trabalho, você não tem nada pra estudar, não tem o que fazer. Porque as pessoas vêm e falam, nossa, eu tava muito deprimido, foi muito difícil e tal. Eu falei, mas será que não é tédio? Ai, é verdade. Então, dentro do que a gente está conversando com relação à verbalização, principalmente saber discernir o que a gente sente. Sim. É muito importante, porque às vezes as pessoas se separam, Jana, porque acabou a paixão. E aí você fala assim, então, mas será que a paixão não está associado quando a gente era adolescente? Adolescente é apaixonado. Sim. Porque a paixão, ela rouba, ela faz a gente saltitar, porque a gente não tem compromisso nenhum, zero compromisso, cada um vai para sua casa, aí o pai dá dinheiro para você, o pai dá dinheiro pro outro, aí os dois vão, dividem lá, compram uma pipoca, isso, tô falando da minha época, tá? Porque eu sei que hoje já é diferente. Ah, né? A gente sabe. Então, assim, mas aí a pessoa vira e fala para você, eu não tem mais paixão, aí você fala, então, você evoluiu, você subiu uma casinha. Porque o amor, ele é muito a mais. Ele é além disso. E não é romantizando as coisas, não. É você fazer o exercício de quando você tá no ódio, você tem ódio do seu marido, da sua esposa, né? Porque você olha e fala assim, o que eu estou fazendo? No meu primeiro ano de casamento, todos os dias eu pensava o que eu tinha feito na minha vida. Todos os dias eu pensava em terminar. Todos os dias, eu não estou mentindo. E a gente tem uma relação incrível. Mas, o que a gente faz? Qual é o exercício que a gente faz? Por quê? O que me uniu a essa pessoa? Né? Onde está aquela pessoa? E muitas vezes existe ainda aquela pessoa que você conheceu, que você gosta. E aí você começa a colocar na balança. E às vezes as coisas ruins que ele tem é tão parecida ou tão diferente com as coisas ruins que você também tem. Agora, se as coisas ruins começarem a ficar maior do que as coisas boas, aí é o momento de você parar para pensar. Sim. Mas e aí quando eu falo coisas ruins, não é tipo, ai, nossa, sei lá, porque as mulheres, elas são muito românticas às vezes, né? E isso atrapalha um pouco o processo, porque o homem, ele é romântico quando ele tem experiências na casa dele de ter troca, de cuidar, de transformar aquilo que eles sentem em objetos. Mas, gente, vamos combinar que a gente não ensina nem os nossos moleques a falar o que tá sentindo. Então, como é que... Ah, mas porque ele não me trouxe uma flor. Então, fala pra ele que você gosta de flor. Nossa, mas eu tenho que falar? Sim, porque ele não sabe. É isso mesmo. Ele não me ajuda com meu filho. Muita queixa. Não ajuda com meu filho. Então, primeiro que você já tá falando meu filho. Que eu saiba, vocês dois fizeram juntos. Segundo, sim, quantas vezes você não criticou ele quando ele trocou a fralda ou quando você achou que ele ia derrubar a criança? Ou quantas vezes você sentiu medo? Fala a verdade. Aí a pessoa começa a rir, né? É verdade, eu nunca tive coragem. Eu falei, então, aí agora que a criança tá maior, você quer que ele vire pra você e fale assim, deixa que eu cuido. Se ele se aproveitou do seu espaço que você ocupou na vida da criança. Porque, gente, na boa, é mó difícil cuidar de criança. Então, se você fala assim, não, deixa que eu faço... Deixa que eu faço, o cara vai falar, pô, só faz, né? Só faz, só dá banho, só amamenta. Eu tô aqui, ó. Se ninguém me... Porque eu não estou dizendo que esse comportamento é certo. Não, mas ainda essa crença ainda é fortalecida pelaquela frase. Como é que é? Se eu quero que faça bem feito, eu faço mesmo. Eu não sou péssima também por essas frases. Mas não, é isso mesmo. Minha mãe já dizia, quem quiser bem feito, que faça, isso, aquilo. Então, a gente já carrega isso. Aí a gente vai deixando a pessoa de escanteio e depois acha que é um absurdo ele não ajudar.
Não é verdade? Exato. E aí, por isso que lembra a história, a palavra que eu falei, psicoeducação, quando as pessoas vêm para mim e falam assim, estou com um problema no meu casamento, existem dois caminhos. Você quer se separar ou você quer se tornar uma pessoa melhor diante de tudo isso que está acontecendo e colaborar com o seu parceiro nesse processo? Ah, né, eu já falei algumas coisas, ele até mudou, tá legal. Não, aí a gente começa a fazer um trabalho de psicoeducação com essa mulher ou com esse homem, né? Mas geralmente meu público é a mulher, como eu disse. E aí começa a trazer reflexões para esse marido ou para essa esposa, porque eu tenho também bastante casal homoafetivo. E aí a pessoa começa a ir. Porque daí você fala assim, sai e deixa a criança com ele. Nossa, mas será? Faz isso, ele é pai, ele tem direitos, tá? Ele tem direitos. Então, ele é pai. Então, você gostando ou não, ele pode sair com o filho dele, que são direitos dele, assim como o seu. E aí a pessoa fica desesperada, nossa, mas super funcionou, fiz 1000 coisas e deu certo com eles. Então, a gente faz a pessoa olhar e ter essa reflexão. Então, se na pandemia as pessoas só aguçou aquilo que ela tinha de pior, então são essas pessoas que desistiram, ou que realmente às vezes o amor acabou, ou que nunca existiu e as pessoas se deram conta disso na pandemia, né? Mas, gente, viver junto é uma arte. Ou um desafio e tanto. Aqui entre nós, o sonho do meu marido é comprar um apartamento aqui da frente. Ele fala que cada um tinha que ter sua casa. Olha que casais são muito felizes em casas separadas, hein? Já sim. programas, eu acho que é super válido. Quem sabe lá pra frente eu não venha trazer esse assunto, porque eu acho que vale a pena trazer, não é verdade? Sim, e aí, às vezes, as pessoas... Sim, não, termina, Jana, pode ir. Não, eu falei, muitas vezes a gente até, você fez 2 perguntas que são importantíssimas, né? A pessoa até fala, nossa, é verdade, eu quero separar ou eu quero manter, porque a pessoa nem sabe o que quer. E aí, se quiser manter, é bom trazer essas coisas, né? Porque são formas diferentes. Porque as pessoas, elas tendem muito a querer resultados maravilhosos, porém não fazem nada para mudar. Então, tá aí para as casadas de plantão que estão assistindo, para os casados, para todos. Sim. Sim, né? Sim. E para você que se separou, né? Conversa, procura alguém de confiança, converse. E aí, quando você se sentir pronto, vai lá ouvir sua história, vai olhar para sua história e criar uma história nova, né? Porque, Fá, concordo com ele, mas... Mexendo com você. Concordo com ele. Não, eu não gostaria. Eu gosto de morar com ele. Eu falo, eu só gosto de morar porque é com você. Não é porque existe, eu sou apaixonada. Não é porque ele é tranquilão, é gostoso conviver com meu marido. Lógico, ele é leonino, então, e eu sou ariana. Então vocês imaginam que quanto, né? Quanto animada é essa casa. Exato. Mas é gostoso, assim, ele faz a parte dele enquanto esposo, na representação dele, e eu faço a minha. Claro que não chegamos aqui com a luz divina, com a bênção do Senhor Jesus na igreja que a gente recebeu. Nada contra, mas foi muita conversa, muito diálogo, dias, às vezes, sem se falar, respeitando o espaço do outro, assimilando as coisas que acontecia. Então, foi um interesse meu e dele de fazer sempre isso dar certo. Então, a gente sempre coloca, quando um começar a fazer mal pro outro, a gente tem que repensar essa relação, porque não é isso que nós dois queremos. Então, tem muita amizade. Então, é um processo de você querer fazer isso. Agora, se para você não dá mais, e acabou. E às vezes, que nem o caso daquela minha paciente, que ela não queria nem ter namorado, aí a gente tem que fazer um processo de separação mesmo. Não tem o que fazer. Jana? Não tem o que fazer. É um momento que não tem como, né? Tem que seguir, tem que fazer, porque senão você vai levar isso pela vida toda. E a gente não tá aqui para sofrer. É o que eu falo sempre, nós não estamos aqui para sofrer. E a vida é um processo. As pessoas também se apegam muito que tá tarde, já tô velha, não consigo fazer isso. Vou separar com 40 anos. Bom, com 30 anos, eu até tava vendo um story de uma
amiga, ela tá fazendo 31 e ela falou, eu me peguei refletindo sobre a minha vida, eu achei que eu ia estar mais madura, tá? Eu falei, para, né? Para com isso. Aí, conversando, eu falei, com 31, deixa eu ver o que estava acontecendo. Aí eu falei, caramba, eu tava com 31. Aí ela olhou pra mim, assustada, achando que eu ia estar chorando por isso. Eu falei, gente, pelo amor, né? Não é assim. Não, é claro, na época, a pessoa sofreu, mas eu sou muito grata a tudo que aconteceu. Foi um caminho que, é claro, se a gente tem escolha de ficar mais tranquilo, beleza, mas hoje eu entendo que o universo trouxe tudo que trouxe para eu estar aqui hoje, né, ajudando as mulheres com a mesma causa, né, eu não tive ninguém para me dar mão, para falar, olha, Jana, faz isso, faz aquilo, até mesmo porque eu tive muita dificuldade de verbalizar. Então, por isso foi tão importante esse papo aqui, para que eu sei que as pessoas foram assistindo aqui, mas quem está assistindo depois também, porque é um ponto crucial. Eu tinha essa dificuldade de falar, então o processo tornou-se mais moroso, devagar, porque se eu não falava, as pessoas, né, eu não tinha o acolhimento que eu deveria ter, mas tudo foi válido, né? Hoje eu amo o que eu faço. E aí, Jana, e até assim, eu não vou falar porque não aguento mais ser criticado também. Então, percebe que a ausência da fala, a gente está falando de verbalização pós-separação, né? Então, a gente precisa, como você está trazendo, é isso mesmo, é um processo. Encontre dentro desse processo um lugar que é seu, que é o lugar de fala. Você tem que ter autoridade sobre a sua vida. Porque é a sua vida, né? Então, ninguém melhor para falar da sua vida como você. Exato. E tirando onda. Entendeu? Então, busque um caminho. Não é? Eu me falo assim, uma amiga assistiu uma live, ela assistiu depois, que ela nunca consegue estar em casa horário, ela, Jana, você tira a mó onda, eu acho que o papo é mó sério, e você ri, o convidado ri, eu falo, pra quê? A gente tá tão acostumado a pesar, a ver Globo Repórter, que até quando estão falando de brincadeira, eles estão sérios. É sério. É sério. Né? O assunto aqui o assunto é muito importante, mas é importante trazer que tudo pode ser leve. E o fato de colocar para fora, de verbalizar, como você colocou muito bem, né? Falar com um amigo, com quem faz a unha, manicure e tudo, isso já é, assim, muito legal. Mas nada substitui, aí agora vou jogar um pouquinho de... um trabalho profissional, porque vocês têm toda uma estratégia de reflexão. Então, isso é muito bom. É isso. Você sabe que eu assisti uma reportagem, acho que de uma youtuber, eu não lembro, ou uma influencer, eu não sei, faz tempo isso. Mas ela passou por um casamento que ela sofria muita violência emocional, né? Era muito abuso. E depois que ela conseguiu separar, ela também usou a dor dela e colocou como causa. E um dos programas que ela tinha dentro do projeto dela era capacitar as manicures para ouvir relatos de pessoas que passavam por abuso físico. E elas fazerem a denúncia e ajudar essa mulher a denunciar. Olha que perfeito. É isso. Porque é o acolhido, né? E muitas vezes a mulher tá ali para sair daquele momento triste da vida, para deixar de ser abusada, de ser violentada, porque existe isso. E aí ela tá ali naquele momento, nossa, perfeito. Vou até procurar depois, porque é um assunto muito... Isso. Depois eu vejo se eu consigo lembrar o nome dela. Nossa, acho que faz uns 2 anos que eu vi isso. Eu achei fantástico. Porque assim, gente, entendam, não é que vai substituir. A gente não tá falando de substituições. O que eu tô dizendo é que faça o exercício. Se você consegue conversar com uma amiga, se você conversa com a sua depiladora, porque a minha depiladora fala assim, ainda bem que você vem aqui, porque eu posso falar. Porque, olha, eu escuto cada coisa aqui. Eu falo, nossa, você precisa fazer uma oração, sei lá, fazer alguma coisa nesse espaço aqui pra você levar essas coisas pra sua casa. Trabalha energia. Vou falar pra ela. Falar pra ela passar com você. De verdade, não, é sério. E ela, na pandemia, adoeceu. E ela não me procurou. Eu falei, nossa, por que você não... Porque eu falo pros meus pacientes assim, ó, tá liberado, pode me mandar mensagem sim. Só que assim, não vai ficar ansioso porque eu não vou responder, porque eu vou estar trabalhando. Sim. Quando eu parar, aí eu vou responder a sua mensagem.
Mas faz o exercício de me mandar quando você tá angustiado, quando aconteceu alguma coisa. E quando você for escrevendo, você já vai lendo aquilo e você vai organizando a sua ideia. Então, muitas vezes, às vezes, eles colocam lá, aconteceu isso. Aí, como eu tô trabalhando, e aí já, depois de 1 hora, a pessoa fala, não, agora eu já entendi. Então a gente fala na sessão. Então, faça o exercício de olhar. Então, conversa, traz, claro, só que pelo amor de Deus, gente, não vá contar os seus segredos para qualquer pessoa. Né? Tomem cuidado com isso, né? Porque é da sua vida que a gente está dizendo. A gente não sabe o que a pessoa vai fazer com aquilo. Também não vai agora, as mocinhas lá da live falaram pra eu conversar, vou falar com todo mundo. Aí daqui a pouco a vida da pessoa tá exposta nas redes sociais, já pensou? Então, assim, tomem cuidado, né? Conversem com pessoas íntimas, com um amigo ou uma amiga, e aí vai se escutando. Quando tiver o time, quando você se... Porque, gente, eu falo, fazer terapia é um ato de coragem. Eu acho super difícil fazer terapia. Eu sofro. Porque é muito difícil você ter que olhar por... Vocês precisam, né, da rede de apoio. Eu sei também, porque eu tenho a minha rede de apoio com as minhas colegas terapeutas, a gente troca, porque para que a gente cuide, a gente também tem que estar bem. E muitas vezes o olhar para fora, você fala, opa, peraí, estou esquecendo de mim. Então, esse exercício é complicado. Sim, e você não pode... e você não pode tratar o outro questões que é uma questão para você. É difícil você fazer essa separação. Então, aqueles conteúdos que chegam no seu colo, você tem que estar ok com aquilo, porque senão você vai, de alguma forma, ou influenciar o seu paciente com essas questões que você não dá conta, ou você vai ficar mal, porque tá tocando na tua ferida. Então, o psicólogo, ele precisa de psicólogo. Bagunça tudo. Então, precisamos... Não é que a gente... vocês já assistiram Filhas de Eva? Toda mulher precisa assistir. Maratonei no final de semana inteiro. Amei. Já quero a segunda temporada. Eu e o Felipe. Já fiquei agoniada. Será que temos pandemia? Acaba, pelo amor de Deus, para poder gravar. Temporada. Eu até falei em stories, porque vale muito, muito, muito a pena. E eu recomendei. Assim, puxando a sardinha pra gente que tem esse trabalho de ajudar o outro, a gente fica ali a todo momento, gente, olha, refletindo, né, sobre as histórias. Vou passar isso pra tal pessoa, né? Essa cena é pra aquela minha amiga. Exato. E, sem dar spoiler, tem uma psicóloga. Tá? Só tenho isso pra dizer. Só tenho isso pra dizer. Porque é exatamente ali o que acontece. Temos problemas, sim. Podemos também nos envolver em relacionamentos abusivos, não necessariamente com os nossos parceiros, mas às vezes com os nossos pais, com os nossos amigos. Às vezes podemos ser tóxicos com os nossos filhos. Então, por isso que é importante a gente também fazer esse olhar e cuidar das nossas crenças, das nossas limitações. Porque senão o tratamento fica... perguntaram qual filme. Filhos de Eva é uma série. A série é Filhas de Eva. Na Globoplay. Filhos de Eva, né? Filhas de Eva. Filhas de Eva. Maravilhosa. Foi um final de semana, assim, só assistindo. E eu tava numa semana... Eu também fiz isso. De conteúdo. O que eu extraí de conteúdo ali, Mari, foi um babado. Porque Um dia eu quero chegar nesse processo, Jana. Eu tenho várias mil ideias, eu só não consigo pôr ainda no Instagram. Muitas ideias. Depois. Inclusive, Mari, deixa eu te contar que a gente já passou de 1 hora. Eu acho que a gente ficaria aqui claramente umas 2 horas conversando. Porque não, é 8h40 já. Tem muito papo, mas eu acho que a gente conseguiu passar o recado dessa importância da verbalização, do trabalho. Você trouxe um conteúdo assim magnífico. Inclusive tem presente, né, Mari? Fala pra mim aí o que de presente que vai ter lá na página que você vai compartilhar. Sim, eu vou compartilhar com a Jana, a moça que me ajuda com as minhas redes sociais, tadinha, ela fica sem trabalho, mas não é culpa dela, é minha, não tenho tempo. E quando acontece essas coisas, eu falei, Lê, pelo amor de Deus, toma aí, faz isso pra mim. A gente vai disponibilizar o material na íntegra, em PDF, que fala sobre representação, sobre o que é a habilidade social e quais são os direitos e deveres que a gente tem. Tem exercício,
Tem exercício nesse PDF. É um material que a gente usa na TCC. Eu gosto da TCC porque a gente é muito professora, assim, tem muito material bacana para fazer as pessoas pensarem. Então, a gente vai disponibilizar esse PDF, que ainda não está pronto, mas acho que até o final da semana ele fica. Tranquilo. Mas a gente transformou esse PDF em posts. Perfeito. Então, eu e a Jana, a gente vai, essa semana, fazer, colocar nos nossos stories e depois salvar nos nossos destaques todo esse material. Então, o que é habilidade social, o que é representação, o que é aceitação e quais são esses direitos. Ficou, como a Jana e essa moça que cuida também das minhas redes sociais, ela tem essa pegada mais, é professora também, então tem essa pegada mais didática, então ficaram posts muito bonitos e assim, muito autoexplicativo. Então o PDF é legal para a pessoa ter, deixar lá no drive dela, quando ela quiser olhar, fazer o exercício, mas ela também pode pegar lá nos nossos stories todos esses materiais também, se quiser dar uma olhadinha, marcar amigo, mandar para amigo, né, para amiga. Então, esse é o nosso presente de finalzinho de live. Não, e vamos falar aqui, maravilhoso, né? Não basta só esse papo maravilhoso, ainda tem uma extensão com esse material magnífico. Gratidão, eu acho que é isso que a gente precisa. Eu sempre falo aqui, terminou de assistir a live, pega um outro dia com um pouco mais de calma, fraciona, porque é muita informação. Aí você acaba pegando um pouco mais, outro não. Então, fraciona, assiste meia hora um pouquinho, meia hora outro dia, porque aí você consegue absorver melhor. Igual filme, né? Toda vez que a gente vê um filme, a gente vê alguma cena diferente. Porque esse conteúdo aqui é para somar. É para somar, é para trazer muita contribuição. Se você não está passando por esse processo, como eu trouxe na enquete lá, com certeza deve conhecer alguém que está passando. Então, não quer falar porque tem vergonha e realmente a gente tem esse julgamento, vai que não goste, isso, aquilo. Então, vai lá, compartilha. Olha, vê esse conteúdo, adorei. Vamos ajudar essa pessoa? Ainda mesmo fala, vamos ajudar essas duas coisinhas aí, vamos ajudar, vamos assistir. Mas por quê? Isso vai fazer um start. E nós temos que ser empáticos com outro ser humano. É tão importante, né? A gente quer viver bem. E para viver bem, todo mundo tem que estar nessa energia boa. Eu sempre falo em energia, o pessoal fala, Jana, você só fala em energia, porque nós somos energia. Então, compartilhem o material. Logo que a Mari disponibilizar, eu vou compartilhar também, o PDF também, vou colocar, a gente fala nos stories. E é isso, foi assim um papo maravilhoso, Mari, eu adorei. Vamos ter que marcar. Foi uma delícia. Vamos. Você já sabe que dia de quarta é tranquilo pra mim. Só posso estar um pouquinho sem memória. Eu juro que hoje eu tive médico à tarde, então atrapalhou a rotina do sono, porque eu tiro uns soninhos entre os atendimentos, porque é a minha recompensa, né? É minha recompensa, é o descanso. Tem que respeitar o nosso corpo, e quando a gente também já está acostumado, quando a gente dá aquela falha, como aconteceu, né? Que aí você teve aí uma consulta e tudo mais, a gente acaba ficando um pouquinho fora de si, mas foi perfeito. Você trouxe assim um conhecimento maravilhoso, agregou muito. Vamos ver se a gente não estuda aí sessão da Mari via Instagram, que aí você consegue trazer mais conteúdo. Olha eu já te trazendo mais trabalho. Gente, eu juro, para encerrar. Essa semana eu falei pro meu marido, eu vou cortar o inglês porque eu não tô dando conta, tal. Fui conversar com o professor, aí eu falei, só eu vou cortar o inglês porque tô cansada e saio com 2 aulas por semana. Quem faz isso? Tem um pouquinho de problema. Mas tudo bem, tamo aí. Vamos tratar em terapia, né? Eu falo, nós somos perfeitas, a gente sempre dá conta. É uma questão realmente de prioridade, de elencar, mas a gente sempre dá conta. E eu acho que a gente tem que fazer aquilo que nos faz bem. Mas falto, viu, gente? Eu falto no inglês. Eu falo, Felipe, hoje não tô bem, não vou fazer. E ele não é pessoal com você, só faço o inglês porque preciso, porque quero, mas às vezes não é a minha prioridade. Então não é pessoal. Ele já entendeu, fizemos o nosso contrato, tá tudo bem. Que é combinado não sai caro, não é verdade? Não. Essa frase é a melhor frase. É verdade. O pessoal está dando parabéns, muita gratidão por vocês estarem aqui conosco. Sim.
Eu sei que é o horário que eu coloco, porque eu sei que mãezinha já fez janta, essas coisas todas, então fica mais Sim, fácil. E se não assistiu ao vivo, vai tá lá gravado no sim, IGTV. Vou subir também para o canal do YouTube, que eu deixei lá no YouTube para tá, facilitar. Então, vou colocar também lá legal. nos stories. E aí, Uhum. Mari, gratidão mais uma vez Eu por que agradeço. bem amigo. Espero ter respondido tudo. Prometo que eu vou ter mais foco na próxima. Juro para vocês, é uma promessa. Foi Porque às vezes eu saio falando. maravilhoso. Ai, obrigada, gente. Obrigada. Eu agradeço o convite, estou à disposição. Se vocês tiverem que conversar, Mariane, não consigo fazer a sessão, preciso de um apoio nisso, a gente está aberto. Eu tenho várias amigas psicólogas também que têm agenda. Então, é uma rede mesmo, é uma passando para outra, uma ajudando a outra, uma ajudando, né? Então, estou à disposição também, viu, pessoal? E muito obrigada por terem participado também. Jana, muito obrigada pelo convite, adorei. Gratidão. Logo, logo a gente já marca outra, tá bom? Beijo, gente. Ok, mês que vem. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.